Então, vamos ler na nossa Bíblia, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, 21, versos 15 a 19. Vamos orar? Eu quero convidar você que está nos acompanhando de longe, dizer a você que hoje você pode nos acompanhar pelo Spotify, pode nos acompanhar pelo YouTube, pode nos acompanhar pelo Facebook, fique à vontade. Pode também depois repassar para os nossos amigos, quem quiser. Vamos ler no projetado aqui? Não feche a sua Bíblia. Depois de comerem, vamos juntos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Meus queridos, em verdade vos digo que, quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então ele disse: siga. Em nossos últimos encontros, lembramos da construção do templo de Jerusalém, da reconstrução dos muros, da alegria que o povo festejou em ver o templo pronto, depois fez uma grande festa porque os muros foram fechados. Naquela época era muito importante nós trazermos à memória que as casas não tinham muros, as casas não tinham cerca. Os vizinhos viviam avançando as diferenças nas propriedades sem problema nenhum, porque tinha muita terra. Mas as cidades tinham muros, porque os muros da cidade defendiam dos inimigos, dos povos vizinhos que viessem para invadir a propriedade e matar as pessoas que moravam lá. Só para termos uma ideia, ainda hoje, os hospitais, os quartéis, os prédios públicos, todos, lamentavelmente, têm que ter muros em volta, porque senão as pessoas vão roubar. Naquela época, não tinha muros assim. Os muros eram construídos para defender a cidade. E em cada posição estratégica eram construídas o que nós chamamos hoje de pontos de guarda ou de guarita. E uma pessoa ficava lá no alto, que na Bíblia é chamado de atalaia. Ficava lá em cima, observando o que acontecia ao redor. Qualquer movimento de poeira ou de cavalaria que viesse de longe, ele chamava a atenção da população para se proteger, para se resguardar. Assim, as cidades eram guardadas pelos muros e em cima dos muros, os atalaias. Por isso que quando termina a construção do muro de Jerusalém, faz uma festa. Mas também ouvimos falar, e cuidamos disso aqui, das
pessoas entristecidas. Lamentavelmente, nós ainda vivemos da mesma forma. As recordações às vezes abatem o coração, trazem apatia. Nós pensamos, quando eu era mais jovem eu não ficava doente. Quando eu era mais jovem eu corria depressa. Quando eu era mais jovem, e aí essas comparações, ao invés de produzir saudade saudável, produzem tristeza, angústia e às vezes depressão. E é preciso cuidar destas coisas. Vemos muitas pessoas, mesmo cristãs, preocupadas com comer, beber e vestir, e não tem tempo para adoração e para o serviço de Deus, o qual fomos incumbidos de realizar em nome de Jesus. No texto lido, Jesus já havia ressuscitado há alguns dias, aproximadamente uns 30 dias. Mas os discípulos não entenderam o chamado de Jesus para realizar a obra da evangelização. Onde estavam eles? Se você tomar cuidado de ler o contexto, eles estavam no mar, pescando. Aqueles homens que nasceram de frente para o mar, eles não pescavam porque era hobby, porque era uma distração. Eles pescavam porque era meio de sobrevivência, de cuidar da família, de alimentar os seus, sua casa, de proteger, de pagar as suas contas. A preocupação com a missão dada por Jesus ficara esquecida, quem sabe, para daqui uns dias. Quem sabe no ano que vem. Agora nós temos que cuidar da mulher, dos filhos, dos negócios. Quem sabe depois a gente vai cuidar das coisas do céu, da missão que nos foi dada. Assim é que está lá neste ponto Pedro e 7 outros discípulos. O texto retrata da reconstrução de uma vida, da reconstrução da força, do poder, da alegria, da restauração de uma vida que vai produzir muitos frutos. O último passo de Jesus com o apóstolo Pedro é destacar as prioridades da carreira cristã. Pedro, quando Jesus vai conversar com ele, já está alimentado. Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, mas quando eles chegam na praia, Jesus tem peixe e tem pão. Eles comem, eles se alimentam, e quando eles terminam de estar alimentados e aquecidos junto à fogueira que Jesus fazia, agora Pedro está pronto para a exortação, está pronto para ser tocado, está pronto para ser desafiado. Jesus procura Pedro e chama para uma conversa particular. Esta conversa Jesus não fez com todos os discípulos, ele falou apenas com Pedro. Jesus procura Pedro e os demais discípulos, porém, para a exortação, ele chama Pedro de lado e vai cuidar com Pedro. Surge então uma pergunta de Jesus para reconstruir a vida de Pedro. E este é o primeiro argumento que nós queremos tratar com os irmãos. A primeira pergunta para esse texto. A pergunta é uma só. Você prestou atenção? Jesus pergunta 3 vezes: você me ama? A pergunta tem um objetivo claro. A pergunta, embora específica e dura, ela precisa de uma resposta na mesma proporção. Essa pergunta ainda hoje é feita a mim e a você.
Você ama Jesus? Ama mesmo? Você ama Jesus de todo o seu coração? Como responderemos? Senhor, eu gosto do Senhor. Foi como Pedro respondeu. Senhor, eu tenho admiração pelo Senhor. Como é que você vai responder? Senhor, eu te amo, mas eu não tenho tempo. Meu tempo está muito ocupado. Senhor, eu te amo, mas eu preciso trabalhar para cuidar da família. Senhor, o Senhor me deu uma casa de praia, uma casa de montanha. Eu preciso cuidar da casa. Senhor, eu te amo, mas eu preciso descansar. Senhor, eu te amo, mas eu ganho pouco e preciso trabalhar o tempo todo. Não, você não responderia assim. Essa talvez fosse a minha resposta, não a sua. Não? Existem três possíveis interpretações para essas perguntas de Jesus. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Pedro, voltado da pescaria, cansado, aflito, não entende bem a conversa. Está cansado demais. Depois de uma noite de pescaria, depois da desilusão de não pescar nada, além de ter de pescar para cuidar da família, ele está desanimado, porque nada tem. Afinal, Pedro afirmou ainda que aquele mesmo Pedro que afirmou assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Senhor, eu estarei contigo mesmo para a morte. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas diante da pergunta, Pedro apenas responde: eu gosto do Senhor. O nosso amor por Deus deve ser constantemente avaliado. Quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, ele está nos alimentando, está nos exortando para dizer que o nosso amor deve ser sacrificial. Jesus usa a palavra ágape nas 3 vezes que pergunta, é amor sacrificial. É aquele amor que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 5, que ele diz que os maridos devem amar as suas esposas como amam a si mesmos, como amam o seu próprio corpo. Esse tipo de amor significa que, Senhor, eu estou disposto a fazer tudo pelo Senhor. É a pergunta de Jesus. Mas Pedro responde de 3 formas diferentes, e este é o segundo ponto que eu quero que você veja comigo, por favor. Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor, na tradução mais literal ainda. Senhor, tu sabes que eu tenho uma grande admiração pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez. E só no final Pedro vai responder: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo acima de tudo. Tu sabes. Eu estou aqui, foi a primeira resposta. Eu não fui embora como os outros, quando o Senhor foi preso. Senhor, eu vou continuar do seu lado. Pode contar comigo. O Senhor sabe que mesmo tendo passado por situações difíceis ao teu lado, eu continuei. Olha, Pedro,
eu gosto de ser amigo do Senhor e caminhar do seu lado. Segunda resposta de Pedro: Senhor, tu sabes, nada acontece por acaso. Pedro está absorvido de si mesmo e nada parece fazer sentido. Senhor, todos os dias eu estarei do teu lado, é a sua resposta. Como meu guia e Senhor, eu amo e estarei com o Senhor. Esse é o mesmo Pedro que eu vou ratificar. Respondeu: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nunca te deixarei, ainda que todos te abandonem, eu estarei do seu lado. Esse é o Pedro que no dia do julgamento negou a Jesus, e quando comparado, fugiu da presença daqueles a quem devia testemunhar. Sua resposta é a mesma sempre, mesmo tendo sido agora alimentado milagrosamente por Jesus, porque quem foi que pescou? De onde vieram aquelas brasas? De onde veio o pão? Mesmo alimentado por Jesus, o cansaço de Pedro é tão intenso, a sua preocupação com a vida presente é tão intensa, que Pedro não compreende que Jesus está chamando para um compromisso mais íntimo, mais pessoal. Somente na terceira vez que Jesus pergunta sobre o seu amor, é que Pedro tem uma resposta comprometedora. Só na terceira vez. Pedro, assustado e entristecido pelo fato de Jesus arguí-lo 3 vezes, compreendeu que não dá para estar com Jesus e não se comprometer com Jesus. Não dá para andar no meio da turba, não dá para seguir a Jesus, não dá para pregar na pele e dizer: eu sou de Jesus. Isso não importa nada se o coração e a alma não estiverem impregnados pelo amor de Jesus. E então a terceira pergunta, Pedro abate o coração, entristece pela sua rigidez, entristece pela sua falta de compromisso e volta para dizer ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu te amo de verdade. Quem se aproxima de Deus deve ter compromisso com Deus. Depois que Pedro se compromete, Jesus acende a chama do chamado. E disse então Jesus, nos versículos 15 e 17: Senhor, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, alimente o meu rebanho. De acordo com as respostas de Pedro, Jesus o incumbe de uma missão que é ser crente em todo lugar e ser alguém que testemunha por onde tiver de passar. Significa, a primeira resposta de Jesus é: leve os outros a me conhecer com mais intimidade. Use o ensino que eu dei para você para alimentar os outros para seguir o Senhor. Vá nutrir os fracos na fé, vá ajudá-los a caminhar com expectativa, com esperança. Esse era o trabalho duro que Davi descreve no Salmo 23, do bom pastor. Os pastores viajavam longe, iam por caminhos difíceis apenas para cuidar das suas ovelhas, para que elas tivessem pastos verdejantes e águas frescas. Assim é o chamado para cada cristão, como Pedro foi convocado. A segunda chamada de Jesus, que ele diz: cuide dos meus cordeiros, significa:
levar os crentes a ter uma experiência, levar os irmãos a ter uma experiência com Jesus que seja próspera, produtiva, onde o crente perceba que ele está guardado pelo poder de Deus. A prioridade da carreira cristã, acima de tudo e acima de todos os outros interesses, é amar a Deus, se dar a Deus, para poder então, em nome de Deus e pelo poder de Deus, guiar os outros e orientar os nossos parentes, e orientar os nossos amigos, e orientar aqueles que seguem conosco na jornada, seja no trabalho, na escola, por onde formos, a conhecer a Jesus, não aquele bonitinho que nasceu lá em Belém, não aquele que foi pregado na cruz, não carregar um crucifixo no peito, mas a aprender que ser de Jesus é ter a certeza de que Jesus vai comigo por onde eu for. Se eu comprar um carro, Jesus entra no carro. Se eu vender a casa, Jesus vai comigo quando eu sair da casa. Se eu sair ali na rua, Jesus vai comigo. E se eu comer um pão gostoso, Jesus está comigo. E se eu não tiver pão para comer, Jesus está comigo. E nada me faltará. A missão não tem dia, não tem hora, não tem lugar, ou a minha vontade. A vontade é de Deus. Ela tem de acontecer como nós precisamos respirar. Com a missão não é fácil. Como o trabalho que Jesus deu a Pedro não era fácil para fazer. Jesus habilita Pedro com poder para dizer que agora ele será revestido de uma graça tão especial que ele vai poder desgastar a sua vida, porque alguém vai vesti-lo, alguém vai revesti-lo, alguém vai guiá-lo, alguém vai conduzi-lo. E nessa disposição que aparece nos versículos 18 e 19, Jesus está enchendo o coração de Pedro de gozo da sua presença. E Jesus diz assim: quando você era mais jovem, você vestia-se, ia para onde queria, mas quando você passa por esse encontro comigo, agora você será guiado por uma nova disposição, um novo coração, uma nova mente. Siga-me. O desafio agora é que Pedro precisa seguir a Jesus. Pedro não iria mais andar por onde ele gostava. Pedro não iria mais fazer aquilo que ele achava que era importante. Pedro agora não estava mais a seguir por onde eu estou acostumado. Jesus está dizendo até que tipo de morte que Pedro vai sofrer. O vigor que Deus enche o coração de Pedro é para lembrá-lo da sua incapacidade sozinho. As vontades das escolhas de Pedro ficavam para trás. Você se vestia, você ia por onde queria. A independência, os planos e os poderes de Pedro ficaram todos para trás. Você ia para onde queria, agora você vai ser guiado para onde eu quero. Jesus então revela a Pedro que não significa mais eu guio, eu faço o que eu quero. Agora Pedro será guiado pelo Espírito da graça que o vai conduzir para realizar os propósitos daquele que nos vocacionou, que nos chamou para sermos crentes em toda disposição. O vigor da saúde física agora dá lugar ao poder de Deus que o envolve, não mais por força, não mais por inteligência própria, mas pelo Espírito do Senhor. A vontade tem que dar lugar aos preceitos divinos. Você estende a sua mão
não será mais a sua mão. Deus vai guiar você, e isso se torna tão extraordinário que quando lemos o livro de Atos e quando vemos a história da igreja primitiva, a vida de Pedro é tão diferenciada que conta a história da igreja, que os cristãos pelo mundo afora, onde Pedro passava, corriam para pegar a sombra de Pedro, serem tocados pela sombra de Pedro. Não é mais aquele homem que está preocupado se vai comer ou se vai vestir. Agora Pedro, por onde passa, os outros correm para ser abençoados, porque Deus está revestindo o apóstolo para realizar uma obra espiritual. Você não fará mais coisa alguma sozinha. Deus vai com você. Você não andará mais sozinho. Eu vou com você. Você não estará mais triste, preocupado com o que vai comer ou vestir. Eu vou cuidar disso. Você, Pedro, não mais fará somente aquilo que quiser, mas tudo aquilo que Deus determinar. A vida terá de ser vivida para a glória de Deus. Você está disposto, Pedro? Se você entendeu até agora, Pedro, siga-me. Quando Jesus encontrou Simão, lá, às margens do mar da Galileia, quando ele foi chamado para ser seu discípulo, Jesus trocou o seu nome. Pedro era apenas um pescador, um judeu de uma vila pobre, marítima. Jesus chamou Simão de Pedro, um fragmento de rocha, e Pedro se torna de fato um fragmento da fé dinâmica que o Senhor tem para dar. Na parte final da sua vida, quando os cristãos de todo o império vinham conhecê-lo, ele não se importava em recontar como era arrogante, impetuoso quando mais jovem. Mas quando foi preso e sentenciado à crucificação, ele pediu para não ser crucificado como fora o seu Senhor. Ele não tinha mais a presunção, a prepotência de ser o primeiro, de ser o mais importante. Ele agora reconhece que o importante é ser o meu mestre glorificado. Como foi que tudo começou na vida de Pedro? Com uma confissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim também acontece com todos os cristãos, e precisa acontecer na vida de todos os cristãos. A pergunta de Jesus para mim e para você hoje ainda é: Júlia, você me ama? Sandra, você me ama? Raquel, você me ama? É a pergunta de Jesus, não é do pastor Paulo. Qual vai ser a nossa resposta? Senhor, eu gosto do Senhor. Vamos responder igual Pedro, né? Eu gosto do Senhor. Senhor, eu gosto da sua companhia. Ou você vai responder com a terceira resposta de Pedro: Senhor, estou pronto a te amar e a te seguir todos os meus dias. Quando Jesus pergunta para Pedro, ele se lembrou que é necessário colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. A partir de então, Pedro foi firme como uma rocha no serviço do Senhor. Hoje também queremos que o nosso amor por Cristo seja firme como a rocha,
queremos colocar o trabalho, a diversão e as coisas materiais no seu devido lugar, porque nós cremos em Cristo, porque nós recebemos um Cristo. Você conhece gente que é crente, que trabalha no domingo? Quando eu era criancinha, na igreja se cantava um cântico que dizia assim: quem trabalha no domingo, do Senhor está roubando. Você conhece crente que não vem na igreja porque está cansado da semana inteira, ficou na festa sábado até 3 horas da manhã, no domingo não vem na igreja porque está cansado? Primeiro para Deus, não é isso? É isso que a pessoa está fazendo, não é isso? Pessoas que não trabalham segunda, nem terça, nem quarta, mas no domingo tem que trabalhar. É pessoa que ama o Senhor, não é isso? Mas na hora do aperto faz o quê? Buscai o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão. Meu irmão, busque a Deus, deixe que Jesus toque o seu coração. Você ama Jesus sinceramente? Então tome uma atitude, responda como o apóstolo: Senhor, a partir de hoje eu vou dizer para todo mundo que eu te amo, e eu me comprometo em seguir o Senhor, em amar o Senhor, em obedecer o Senhor e a sua lei todos os dias da minha vida. E então você recebe revestimento de Deus para cumprir o seu voto, para cumprir a sua promessa e para fazer um milagre, ser um milagre na vida das outras pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar. Meu irmão, não desafie. Hoje o nosso desafio é a pergunta de Jesus: você me ama? Responda como Pedro e receba de Jesus o ministério para ser um crente fiel no trabalho, em casa, na condução, por onde você passar. Não deixe que as coisas desse mundo te atrapalhem a andar com Jesus. Se você ficar sem almoçar, você trabalha o dia inteiro bem? Se você ficar sem beber água, você trabalha o dia inteiro bem? Esse calorzinho assim, ficar sem beber uma água gelada, você trabalha o dia inteiro tranquilíssimo, ou vai dar dor de cabeça, mal-estar. Se você não andar com Jesus, se você não amar a Jesus, você não percebe, mas a sua alma fica fraca, o seu coração fica abatido, você fica desidratado espiritualmente, você nem percebe, e você vai dar lugar ao pecado, e você vai ser tentado e vai cair, porque não está alimentado na palavra de Deus. Jesus continua perguntando: você me ama? Me ama mesmo? Siga-me. Deus te abençoe. Tenha um feliz domingo. Eu espero você logo à noite para continuarmos adorando o Senhor Jesus. Reverendo Filipe.